Graça e paz, meus amigos. Quero contextualizar com vocês essa meditação com relação às perdas que estamos tendo. Todos nós estamos perdendo alguém. Uma perda de um familiar, de um ente querido, de um vizinho, de um amigo, de um parente, de um funcionário, do patrão, de um cliente. Ou seja, todos nós temos uma história muito triste de perda em decorrência da pandemia do Covid-19, que é essa tempestade de tristeza que tem batido às nossas portas. Mas para aqueles que ficam, para os familiares enlutados, para todos nós que tivemos perdas, como nos comportar diante de tudo isso? E para isso, eu convido vocês a meditar comigo na palavra, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Portanto, meus amigos e meus companheiros, se você tem na sua vida como convicção a palavra de Deus, o olhar para Deus, o olhar para Jesus Cristo, você tem a sua casa construída sobre a rocha. Caso contrário, você terá a sua casa sobre areia, e diante dessa tempestade, como por exemplo a Covid-19, aí então as ruínas serão muito intensas e o sofrimento será muito difícil de suportá-lo. No entanto, meus amigos, eu convido vocês também, no mesmo livro de Mateus, o capítulo 8, e aí nos versículos 23, que diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. Pergunta-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam os homens, dizendo: Quem é este homem a que os ventos e o mar lhe obedecem? Veja que a palavra tempestade, de forma literal, aparece novamente nesta passagem do livro de Mateus. E o mesmo Jesus diz que, ao termos fé, as tempestades são suportáveis. Mas mesmo que não tenhamos a fé suficiente, se clamarmos por Jesus, Ele acalma as tempestades. Ele acalmou o mar, acalmou o vento. E assim é que nós devemos nos comportar diante de tantas perdas, de tanta tristeza. Estarmos com o olhar focado em Deus, focado em Jesus. Temos a convicção de que Ele acalmará as nossas tempestades. E se a nossa fé for mais intensa, talvez consigamos passar ainda com mais tranquilidade sobre as tempestades. Tenham uma abençoada quinta-feira, todos vocês.